As altas temperaturas no verão, escaldante do Rio Grande do Sul, abafado, aumentam ainda mais o consumo de energia elétrica. O ar-condicionado é um dos aparelhos que mais consomem eletricidade. Para nos dar dicas sobre como economizar na conta de luz, nós estamos recebendo então o professor de Engenharia Elétrica da Ubra, Eric Daza. Seja bem-vindo, professor. Olá, boa noite a todos. Bom, vamos lá, professor, para a gente... Primeiro até está fora da pauta, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Hoje na manhã, nos jornais, principais jornais, falavam sobre os reservatórios do Brasil, a quantidade que temos ainda, a quantidade que temos acumulada de água para a geração de energia hidrelétrica. Hoje a situação que a gente está vivendo, aquilo que a gente viveu no passado, bandeira vermelha, entre outras coisas, o que eleva a tarifa. Como está a situação hoje no Brasil? O que a gente tem sinalizado é esse mesmo, né, que a bandeira é verde, ou seja, a sinalização é positiva, tá? Então, para os próximos meses, a expectativa também é positiva, né? Tem um período mais seco, que vai ter um nível mais baixo, né? Mas não há nada parecido com o que a gente viu no passado, lá aquele risco de escassez que existia antigamente, né? Porque hoje a gente tem um parque muito mais robusto, que não depende apenas de água. Então, esse risco é menor, né? Se acontecer uma escassez de água muito intensa, né, o que vai acontecer é o custo ficar mais alto, mas não há nenhum risco no curto prazo de racionamento, algo do tipo, né? Bom, a gente entrou com essa introdução falando sobre o custo da energia, porque mesmo que a situação seja positiva ou, né, tranquila nesse momento, não quer dizer que a gente deva abusar, né? Economizar energia é bom para o planeta e bom para o seu bolso. Vamos falar do seu bolso, então. Por que o ar-condicionado consome tanta energia? E vamos lembrar dos tipos de ar-condicionados, aquele quadrado, antigão, aí uma primeira geração de split, e aí todo mundo fala do inverte, né? Isso, exatamente. Vamos tentar entender como é que funciona, professor. A primeira coisa, mudou o cenário de consumo de energia no país. Se eu pegar a décadas passadas, o consumo residencial era chuveiro, ou seja, e normalmente um pico de carga às 18, 19 horas. Né? Hoje a gente vai ver, né, um consumo alto às 15, 16 horas, 10 da noite, ou seja, é um consumo muito mais em função do ar-condicionado, né? Quando a gente começa lá no início, lá a gente tinha ar-condicionado aquele de janela, né? Sim. Ou seja, aquele maiorzão que era muito mais visível nas residências que existiam ar-condicionado lá, né? E barulhento. Exatamente. Vamos lembrar. Aí depois, no meio do caminho, que surgiu, que é algo muito positivo que existe até hoje, né? É um selinho da Piocel, ou seja, ABCD, né? Dizendo a eficiência energética do ar-condicionado. Isso é muito importante, porque às vezes eu olho um ar-condicionado que custa muito pouco, né, em relação aos demais, mas ele pode ter uma etiquetinha com C, com D. Ou seja, aquele pouco que eu estou gastando agora, ele vai se reverter num custo maior de energia durante o uso dele. Sim. Aí vem o split, né? Que é aquele ar-condicionado mais silencioso, né? Ou seja, na residência interna eu vejo só aquela partezinha fininha lá e do silêncio comparado do de janela é muito maior, né? E aí hoje a gente tem o inverter, né? O que muda do inverter para os demais, tá? O ar-condicionado é uma máquina, como se fosse um motor, de forma resumida, né? Sim. Ele liga e desliga, né? Funcionou ou não ligou. Esse inverter, o que ele faz, né? Ele aumenta ou reduz a velocidade. Não há aquele pico de carga, ou seja, ligou, desligou, desligou. Ele fica oscilando a velocidade. Sim. Isso faz com que a gente tenha um consumo um pouco menor em relação aos demais, né? É bom falar, vou frisar, um pouco menor. Exatamente. Se a gente fosse comparar o quanto pouco, claro que varia de aparelho para aparelho. Varia de marca para marca, né? Mas a redução numa média... Não é significativa, né? O que tem que cuidar muito mais é o tempo de uso, né? Quando for fazer aquisição, o primeiro ponto é entender que área eu vou comprar. Eu não posso pegar um ar-condicionado com uma potência muito maior do que eu necessito, né? Porque eu vou estar usando uma máquina com uma energia que não é necessária, né? Sim. Ao mesmo tempo, também é negativo se eu comprar um ar-condicionado muito menor da capacidade dele, porque ele vai ficar ligado à potência máxima a todo momento. Eu tenho que saber escolher, né? E para isso é muito fácil de calcular, né? Isso permite, né? Ou seja, depende da área e de quantas pessoas eu tenho. Tá. Se eu fizer um cálculo simples, né? Eu pego o comprimento e largura de uma sala, de uma residência, que for onde vou instalar o ar, né? Calculo a área, né? Ou seja, comprimento vezes largura, né? Cada metro quadrado eu multiplico por 600 BTUs. Sim. Ou seja, uma sala 4x4 dá 16. Vai ter 4 pessoas ali, mais 4 dá 20. 20 vezes 600, 12 mil BTUs seria o ar-condicionado ideal para aquela sala ou aquele local onde eu vou instalar aquele ar. Sim. Certo? É um cálculo muito simples, tá? Que evita que eu compre um ar-condicionado maior do que eu necessito e também um ar-condicionado com uma capacidade menor daquilo que eu vou necessitar naquele ambiente. Sim. Vamos tentar aqui, fazendo alguns exercícios aqui de cálculo. Por exemplo, num ambiente muito grande, esse cálculo pode ser de um aparelho apenas, né? Vamos supor, 60 mil BTUs, ou posso ter 2 aparelhos e distribuir melhor
né, a área de atuação deles? Isso. O que seria mais interessante? Para ambientes residenciais, a gente usa esse cálculo e ele é simples e ajuda. Para ambientes maiores, comerciais, o ideal é chamar alguém especializado para calcular o que vai ser mais eficiente. Se é um de maior potência ou vários de menor potência. Sim. Idealmente, para a gente ter uma eficiência energética menor, né, eu tenho ambientes menores, né, onde eu vou alocar vários ar-condicionados, onde eu posso ligar e desligar. Porque no ambiente maior, ou vai estar todo ele ligado ou todo desligado. Sim. Ou se tiver 20% dele ocupado, vou ter que ligar todo o ambiente com ar-condicionado, né, para só refrigerar aqueles 20% ocupados. Né? Agora, eu passei por isso essa semana. A limpeza, ela é fundamental, aquilo, limpar os filtros, chamar um especialista. Por que é importante a manutenção do ar-condicionado? Um aspecto da saúde, né, porque ele fica a todo momento trocando o ar entre o ambiente interno e externo, né, e nosso ambiente interno, por mais limpo que seja, o ar vai ter algumas partículas de poluição ou de sujeira mesmo, né, então ele vai te dar uma limpeza maior daquela troca de ar, tá? E outro é que aquele, quando deve ter limpado, alguém quando for limpar, né, observa que, assim como no carro, né, aquele fluido lá, aquelas poeiras, eles vão acumulando no filtro que dificulta a passagem do ar. Ou seja, pode exigir mais esforço daquele ar-condicionado que vai ser utilizado não nas condições ideais, nas condições de fabricação dele. Além da economia de energia, a proteção para o aparelho, para que ele possa durar mais também. Exatamente, ele vai consumir menos energia também. Né? Perfeito. Agora vamos para a grande pergunta-chave para a gente poder entender. Muita gente chega, está muito quente, liga o ar-condicionado e bota no 17, bota no 16, seria a temperatura mínima que ele consegue, achando que nós vamos chegar a 16, 17 graus. Isso é mito ou verdade? Isso é um mito, ele me dá uma sensação térmica boa, porque eu ligo o ar a 17, vem aquele vento gelado, ficou ali embaixo, mas o ambiente ele vai tardar o tempo certo do ar-condicionado para chegar àquela temperatura. Isso faz o ar-condicionado trabalhar com uma potência muito maior do que ele deveria, ou seja, imagina que eu tenho um carro, né? Eu quero chegar a velocidade de 80. O que é melhor? Eu ir devagarinho, chegando marcha por marcha, né? Ou colocar a segunda marcha e tentar pisar o mais fundo possível, certo? É uma analogia mais ou menos nesse sentido, ou seja, eu não vou exigir dele o máximo, porque ele não vai me dar o máximo, certo? E ele vai me gastar uma potência maior do que devia. Então, me dá uma sensação térmica boa, ou seja, eu estou embaixo daquele ar gelado, mas em termos de economia, ele chega a gastar 20%, 30% mais do que deveria se eu fizer, a todo momento, tiver esse comportamento de ligar a menor temperatura possível. Né? Bom, você pode participar mandando perguntas, 99588-2374, pelo WhatsApp, mensagem de texto. Eu já vou ler umas participações dos telespectadores, mas então, para a gente poder entender, a temperatura ideal exige um pouco de paciência também, porque a gente não vai sair dos 40 graus para os 23, 24. Essa seria a temperatura ideal? Exatamente. Se recomenda algo como 22 a 24, tá? Sim. Obviamente, quando a gente chega da rua com uma temperatura como agora, 30, 40, né, a gente quer aquele conforto de forma instantânea, né? Só que o que acontece? O ar-condicionado é uma máquina. Ele vai, qualquer ideia é pegar aquela temperatura da residência, que em tese vai estar parecido com o ambiente, né? Sim. E jogar ela para fora do ambiente, certo? Então, quanto maior a temperatura que eu quero versus a que está no ambiente hoje, mais esforço ele vai fazer. Então, se eu reduzo essa diferença, né, menos energia eu gasto. Perfeito. Então, gente, paciência, tá? Não é instantâneo. Não é o homem de gelo que vai resfriar imediatamente a sua casa. Vamos para a tela. Ar-condicionado portátil. Tem que ter algum cuidado especial? Pergunta o Wagner Miron de Viamão. Um abraço, Wagner, e para todo mundo de Viamão que está assistindo. E a tristeza do Wagner, não importa se é de parede ou se é, né, portátil, estamos sem luz desde ontem. Condado de Valença, é a região ali de Viamão. Obrigado, Wagner. A gente está torcendo para que a energia seja restabelecida, porque daí nem ventilador tem. Ventilador tem, né? Bom, em relação ao portátil, o que a gente tem o maior cuidado é a isolação, ou seja, porque eu tenho uma parte que vai retirar o calor, né? E eu não posso colocar ele em qualquer lugar, né? Porque eu posso estar retirando o calor e esse calor está entrando de volta se não estiver vedado adequadamente. Então, o maior cuidado é esse, ou seja, eu garantir que ele esteja instalado da maneira correta, com a vedação correta, né? Agora, a nossa rotina, professor, ela continua durante o ano, com calor ou com frio. Nesse caso, existem outros vilões além do ar-condicionado, porque a gente cuida do ar-condicionado e esquece dos outros. O que a gente pode fazer, especialmente nessa época do ano que a gente tem que cuidar, economizar energia para o bem de todos, não só do seu bolso?
quais os principais vilões, além do ar-condicionado, que a gente tem que ter cuidado? Exato. Do ar-condicionado, tá, além daquela questão da temperatura que a gente falou agora, né? Um aspecto importante que tem que olhar é o tempo de uso, né? Ou seja, eu tenho, a boa parte dos ar-condicionados hoje tem timer, a gente pode ligar, durante um tempo ele desliga sozinho, né? Sim. É um teste muito fácil de fazer, se eu quero testar se é suficiente, se economiza ou não, né? Eu vou lá de noite, né? Eu vou ligar o ar-condicionado, chego em casa, eu vou lá no reloginho de casa, olha o númerozinho que tá lá. Vai ter um número esquisito, 5.220, tá? E aí eu faço um consumo típico meu. E vou de manhã, olho de novo, vai estar lá 5.222. Deu essa diferença de 2 é meu consumo, 2 kWh. E faço um teste outro dia e mudo o meu comportamento, ou seja, muda a temperatura do jeito correto, boto um timer para ele e aí eu vou ver que vai reduzir aquele movimento do reloginho. Sim. Ou o reloginho mais antigo que tem um círculozinho que fica girando, ou aquele reloginho digital mesmo. É um jeito fácil de eu observar se reduziu ou não, tá? Sim. Em relação aos outros elementos, tá? A gente tem geladeira, né? Ou seja, a geladeira que não posso ficar a todo momento abrindo e fechando. Equipamentos mais antigos eu tenho que olhar a vedação, né? Ver se ela não está vedando ou não, certo? Sim. Ou seja, eu posso pegar um papel, sabe? Se o papel passar pela vedação, é sinal que está mal vedado, ok? A gente tem alguns hábitos que a gente pode mudar com a temperatura atual, ou seja, a gente tem o hábito de tomar banho quente, apesar da temperatura estar no estado que está. É muito mais o hábito de não mudar a chavezinha, né? A gente pode reduzir aquela temperatura do chuveiro ou até desligar ele, tomar um banho gelado, porque ele é confortante também, né? Claro. Apesar da temperatura, a gente vai ver gente usando secador de roupa, que não faz muito sentido, porque a roupa vai secar de maneira mais fácil. Então, são alguns comportamentos muito mais em hábitos que a gente tem, que a gente não vai adequar ele à temperatura atual e poderia adequar, né? É só para fechar rapidamente, os ventiladores também podem ser um risco para o consumo alto de energia? Sim, basicamente a gente tem uma diferença entre o ventilador portátil e de teto. O de teto ele tende a consumir mais que o portátil, né? E o portátil eu tenho que olhar que potência necessita, porque quando eu for comprar um ventilador, ele tem lá 10 watts, 40 watts. Quanto maior esses watts, mais ele consome. Obviamente a potência dele é maior, ele vai gerar mais rápido, né? Mas eu tenho que observar se isso me atende ou não, se eu não estou adquirindo um ventilador acima da potência necessária. Professor Eric Daza sempre atende os nossos convites, seja sempre bem-vindo, muito obrigado. Vamos economizar, não é porque o professor disse que a gente está numa situação mais tranquila que a gente pode sair gastando energia, como eu disse, para o bem de todos e também do seu bolso. Um bom ano, professor, obrigado. Seja bem-vindo. Bom ano a todos, então.